Bem-vindos a todos, irmãos. Como já sabem, eu sou o pastor Gabriel. Estou aqui a convite do pastor Otávio para ensinar um pouco acerca dos dons do Espírito Santo. Amém? Então, não sei se vocês estão familiarizados com este tema acerca dos dons do Espírito Santo, mas os dons do Espírito Santo são ferramentas que Deus dá ou que Deus deu à sua igreja para que nós possamos fazer a obra com sucesso. Amém? Então, esses dons, eles são ferramentas. Isso é como, por exemplo, um pedreiro, né? Para ele fazer bem o seu trabalho de pedreiro, ele precisa de ferramentas. Ele podia fazer o seu trabalho com as mãos, mas ele não seria tão efetivo, não é? Então ele precisa de umas certas ferramentas que lhe vão ajudar a fazer melhor o trabalho e até a fazer o trabalho muito mais rápido. Amém? Então, nós hoje vamos estudar 3 categorias destes dons espirituais. Os dons em total, eles são 9 dons. E esses dons nós podemos encontrar em 1 Coríntios capítulo 12. Então, no capítulo 12 de 1 Coríntios, aí encontramos os 9 dons do Espírito Santo. Mas nós vamos estudá-los em categorias. Para quê? Para que nós possamos entender melhor como é que funciona cada um deles. Nós hoje podíamos estar a estudar os 9 dons completos, mas é muita informação. Então vocês não iam entender, né? E para que melhor possamos entender, então nós separamos esses dons em categorias. Eu quero em primeiro lugar, fazer um breve resumo acerca dos dons dessas categorias. Amém? Hoje vamos falar sobre os dons de revelação. Através dessa categoria dos dons de revelação, Deus, ele mostrou ou revelou ao ser humano os seus propósitos. Ele revelou os seus, que é o lugar onde Deus habita, amém? A toda a humanidade. E como é que Deus fez isso? Ele fez isso através dos dons, amém? Porque não havia maneira de nós sabermos estes segredos, saber como é que é o céu. Por exemplo, no caso de Moisés, sabemos que Moisés foi quem escreveu o livro de Gênesis. Ele escreveu os 5 primeiros livros, né, do Antigo Testamento. E através da revelação de Deus é que ele consegue, né, ou conseguiu explicar todas essas verdades. Como é que era o Jardim do Éden, como é que eles falavam com Deus, como é que Adão e Eva falavam com Deus, como é que Eva foi enganada. Tudo isso foi através dos dons de revelação. Porque senão não haveria maneira de nós sabermos essas verdades. E relativamente também à vida do Senhor Jesus Cristo, nós podemos abrir, se vocês têm as vossas Bíblias, podem abrir comigo em Mateus capítulo 16, o versículo 16 e o 17. Eu até vou pedir para vocês me ajudarem com a leitura, assim será muito mais interativo e mais fácil. Quem tiver Mateus capítulo 16, versículo 16 e 17, pode fazer o favor de ler para nós. E Simão Pedro respondendo disse: Tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E Jesus respondendo disse-lhes: Bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também Amém? eu te digo que tu és Pedro.
Era só até aí o 17, amém? Pastor, Então, sim. Pastor, só um minuto. Aqui eu tenho uma até Sim. eu tenho uma dúvida aqui. Sim. Nesse texto aqui, Sim. Deus está em atuação aqui, o dom da palavra do conhecimento e o dom de discernimento de espírito ao mesmo tempo? Exato. Entendi. Sim, porque muitas vezes eles funcionam entrelaçados, né? Exato. Ok. Ele ficou a saber, né, quem é o Cristo, não por uma questão humana, mas foi por causa de uma revelação, amém? Por uma revelação da parte de Deus, porque de outra forma ele não saberia que Jesus Cristo, né, é o ungido de Deus, é o Messias, amém? Então, dentro desta categoria, nós encontramos, ou seja, dos dons de revelação, nós encontramos a palavra de sabedoria, encontramos a palavra de ciência e o discernimento de espíritos. Amém? Dentro dos dons de revelação, encontramos a palavra de sabedoria, palavra de ciência e o discernimento de espíritos. Por que que nós dizemos que é uma palavra? Porque Deus apenas, Ele nos dá uma palavra, ou seja, um fragmento, uma pequena parte da revelação. Amém? Não é todo o conhecimento que Deus tem, não é toda a sabedoria que Deus tem e nem é todo o discernimento. Amém? Por isso é que nós falamos que é uma palavra de sabedoria, uma palavra de conhecimento, a palavra de ciência, e também temos o dom de discernimento do Espírito. Agora, há outra categoria que são os dons de poder. Nessa segunda categoria dos dons de poder, Deus transmite o seu poder ou as suas habilidades divinas aos homens. Ou seja, são poderes sobrenaturais que Deus dá aos homens. Amém? Então, estes dons incluem o dom de fé, amém? Dons de cura e a operação de maravilhas. Amém? Estes são os dons de poder. Nessa categoria são 3 também. O dom da fé, que não é a fé normal, amém? A fé que todo mundo tem. Esse é um tipo de fé sobrenatural. É um tipo de fé que Deus dá, é um dom, amém? E para que serve esse tipo de fé? Esse tipo de fé serve para Deus capacitar a pessoa em situações difíceis. Por exemplo, no caso de um missionário que vai à África, né? Ou vai a um país da Ásia, um país assim complicado, um país difícil. Então Deus dá a capacidade a essa pessoa para ela poder suportar situações ou circunstâncias que uma pessoa normal, sem esse dom, não conseguiria suportar. Amém? Às vezes a pessoa vai passar necessidades, né? Então a pessoa precisa mesmo de uma fé sobrenatural. Amém? Depois o dom de cura, né? Uma pessoa que tem esse dom é uma pessoa que ela ora pelos enfermos e muitas vezes ela não precisa de aplicar grande fé. Amém? Porque ela tem esse dom que faz que aconteçam, que as pessoas sejam curadas, assim podemos dizer milagrosamente. E o outro dom, sim. Pastor, a passagem de Eliseu, de Elias, quando ele está no ribeiro, que corvos vêm trazer pão e carne para alimentar ele, ali é a manifestação do dom da fé especial ou não? Exato. Como ali não é? É, dom da fé especial. Amém? Entendi. Ok. Então, muitos destes dons, como eu dizia, eles estão interligados. Amém? Essas revelações, muitas vezes, elas estão conectadas umas às outras. Então,
é importante nós não perdermos tanto tempo na definição dos dons. Por exemplo, muitas vezes a pessoa querer entender, né, qual é o dom que está a operar aqui, qual é o dom que está a operar ali, porque isso muitas vezes pode trazer confusão. O mais importante é a pessoa saber que através dos dons Deus opera. Amém? São operações sobrenaturais da parte de Deus. Na terceira categoria nós temos os dons de inspiração ou dons de elocução, que são dons vocais. Nesses dons, o Espírito Santo é quem inspira. Amém? Deus dá a sua unção e a sua bênção à igreja. Esta categoria inclui o dom de profecia, o dom de línguas e a interpretação de línguas. Amém? Se alguém tiver alguma pergunta, vou pedir, por favor, que vocês anotem as perguntas e então assim, no final, nós podemos tirar as dúvidas. Amém? Porque estamos a gravar para que não haja interrupções. Amém? Ou se alguém, por exemplo, se tiveres alguma pergunta, assim, no momento, algum versículo que não conseguiste anotar, então aí podemos. Mas no que se trata de perguntas, ok? Vamos deixar as perguntas para o final da lição. Então, estes dons têm a ver com a adoração em comunidade, não com a adoração pessoal. Estou a falar dos dons de inspiração. O que é que significa isso? Quando nós nos reunimos na igreja, normalmente Deus usa estes dons, né? O dom de profecia, para trazer consolação, para trazer exortação e para trazer edificação. Amém? Depois, Deus também pode usar o dom de línguas e o dom de interpretação de línguas. Estes dons normalmente são dons que são usados durante a reunião da igreja. Quando Deus usa o dom de línguas, normalmente tem que haver alguém que tenha também o dom de interpretação. Amém? A interpretação, ou seja, o dom de línguas mais o dom de interpretação de línguas, juntos, entra na categoria de profecia. Amém? Uma mesma pessoa, ela pode ter o dom de línguas e o dom de interpretação de línguas. Ou seja, que Deus pode usar essa pessoa para trazer uma mensagem em línguas à igreja, e essa mesma pessoa, ela pode interpretar essas línguas. Agora vamos passar para a definição dos dons. Amém? Vamos definir os dons de revelação. Primeiramente, vamos definir o que é o dom da palavra de sabedoria. O dom da palavra de sabedoria é uma revelação sobrenatural dos propósitos de Deus. Trata-se de uma comunicação divina, uma mensagem de Deus dada à igreja pelo Espírito Santo através de um crente. Ou seja, Deus ele traz uma mensagem acerca de um propósito de Deus. Amém? Normalmente esse dom sempre refere-se ao futuro. Por exemplo, Deus ele traz uma mensagem daquilo que ele quer fazer na igreja em um futuro ou na vida de um crente. Então, isso é uma palavra de sabedoria. Amém? Quando Deus dá uma palavra de sabedoria,
ele está revelando algo que ainda não aconteceu. A palavra de sabedoria trata com acontecimentos futuros. Cada profeta na Bíblia tinha esse dom. E os profetas de hoje em dia também têm esse dom. Amém? Que é o dom da palavra de sabedoria. Este dom mostra em parte os propósitos de Deus sobre a terra. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele explicou que Deus, por exemplo, ele explicou isso, né? Dessa maneira. Nós vamos ver, por exemplo, em 1 Coríntios, capítulo 2, se alguém tiver e quer ler. 1 Coríntios, capítulo 2. Não sei se estou a ir muito rápido. Conseguem me entender perfeitamente? Primeira Coríntios, capítulo 2, versículo 7. Se algum irmão tiver e quiser ler, pode ler. Primeiro Coríntios, capítulo 2. Versículo 7. Achei. Pode ler, irmã, quando quiser. Mas falamos a sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. Amém? Então, a palavra de sabedoria é a sabedoria de Deus, ou seja, mistérios de Deus, os quais Deus preparou para os tempos futuros. Amém? Quando nós trazemos uma palavra de sabedoria, nós estamos a falar mistérios de Deus. E agora veremos alguns exemplos da palavra de sabedoria no Velho Testamento. Todos os profetas do Velho Testamento foram capacitados com o dom da palavra de sabedoria. Eles, de alguma maneira, olhavam para o futuro e davam a conhecer a sabedoria de Deus acerca do que ia acontecer. Amém? Os profetas, eles tinham já uma revelação acerca do futuro. E então, quando Deus os ordenava a dar a mensagem, eles davam essa mensagem da parte de Deus. Temos o caso de Noé, por exemplo, em Gênesis capítulo 6, versículo 12 e 13. Gênesis capítulo 6, versículo 12 e o 13 diz assim: Viu Deus a terra, e eis que estava corrompida, porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então disse Deus a Noé: O fim de toda a carne é chegado perante mim, porque a terra está cheia de violência dos homens, eis que os destruirei juntamente com a terra. Então Deus estava a dar uma palavra de sabedoria a Noé. Deus disse a ele que ia destruir a terra. Só que nós temos aqui uma questão. É que ainda que Deus tivesse dito a Noé que ia destruir a terra, o dilúvio não veio até depois de 120 anos. Se fosse, por exemplo, nos dias de hoje, as pessoas podiam dizer que Noé era um falso profeta. Por quê? Porque ele deu uma palavra e não se cumpriu ao instante. Né?
Muitas vezes Deus ele dá uma palavra e essa palavra não se cumpre até passado muitos anos. Amém? Mas isso não significa que a pessoa que Deus usou para dar essa palavra seja um falso crente ou um falso profeta ou etc. Amém? Então, todos os propósitos de Deus têm um tempo definido para acontecer. Amém? Temos também o caso de Daniel. Amém? Sabemos que Daniel, para os irmãos que já leram o livro de Daniel, quem está aqui que já leu o livro de Daniel, amém? O livro completo, vemos que Daniel teve várias visões, amém? Ele teve visões acerca de impérios que iam surgir. E só passado muitos anos é que esses impérios apareceram, amém? Como o Império Romano, o Império Persa, etc. A Grécia, né? Outro exemplo também está em Ezequiel, amém? Ezequiel era um profeta que ele tinha visões acerca do futuro. Por exemplo, se lemos, não vamos ler agora, vocês podem tomar nota, Ezequiel capítulo 38 e o capítulo 39 fala acerca de profecias que Deus deu a Ezequiel, mas são profecias que estão para se cumprir. Muitas delas já estão a preparar o terreno para que cheguem a se cumprir. Amém? Não sei se vocês ouviram falar da guerra do Armagedon. Então, o mundo está-se a preparar para isso. Amém? E são profecias que foram dadas há muitos anos, né? É uma palavra de sabedoria que foi dada há muitos anos a Ezequiel e que elas só estão a cumprir ou estão a ponto de cumprir-se agora. Outro exemplo também, Davi, amém? Davi também era profeta. Através de Salmos, se vocês forem ler, podem apontar também Salmos capítulo 2 e Salmos capítulo 22. Deus, ele, através da vida do rei Davi, ele revelou como é que seria o Messias, amém? Como é que viria o Messias, como é que ele seria pregado na cruz, etc. Isso foi uma palavra de sabedoria também. Temos o profeta Joel. Joel, ele profetizou acerca do derramamento ou derrame do Espírito Santo, né? Sobre toda a carne. Amém? Ele disse que nos últimos tempos Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E então, quando é que começaram os últimos tempos? Quando a Bíblia fala dos últimos tempos, a Bíblia está a falar a partir do momento em que Jesus subiu aos céus. Amém? Aí começaram os últimos tempos. Por isso é que a igreja primitiva, eles viviam daquela maneira, né? Eles viviam conscientes de que a qualquer momento Jesus podia voltar para buscar a igreja. Amém? Essa palavra de Joel está em Joel capítulo 2, o versículo 28. Isaías também foi usado por Deus em palavra de sabedoria, Isaías 53, amém? O livro de Isaías contém uma das maiores profecias acerca da vida de Jesus Cristo. Ele descreve como é que Jesus seria pregado na cruz, amém? Como é que ele seria maltratado, né? Ou seja, e que através das feridas de Jesus Cristo nós seríamos curados. Amém? Isso foi 600 anos antes de que Jesus viesse, aproximadamente. Amém? Foi quando Isaías deu essa profecia. Agora veremos também alguns exemplos da palavra de sabedoria no Novo Testamento.
o ministério do nosso Senhor Jesus Cristo esteve cheio de demonstrações de palavras de sabedoria. Por exemplo, Mateus capítulo 24, né? Vocês não precisam de ler, não precisam de abrir, amém? Jesus ele fala acerca dos últimos tempos, não é? Mateus 24, ele fala acerca do sinal dos últimos tempos. Jesus ele estava a dar uma palavra de sabedoria. O que é que ia acontecer nos últimos tempos? E nós estamos a viver os últimos tempos. Guerras, rumores de guerras, pestes, fomes, em várias partes. Amém? Atualmente ouve-se mais a falar de guerras que nunca antes. Há terremotos em vários lugares, há pestes. Né? Recentemente tivemos o Covid, foi uma pandemia. Tudo isto tem a ver com os últimos tempos, amém? Terremotos, vulcões que estão em erupção, né? Então, tudo isto, a terra está-se a preparar, amém? O cenário está-se a preparar para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Podeis apontar também Lucas capítulo 21, Marcos capítulo 13, amém? E o Novo Testamento também está cheio de exemplos, né, da palavra, ou seja, do dom da palavra de sabedoria. Em várias cartas, por exemplo, escritas pelo apóstolo Paulo, né, as cartas escritas pelo apóstolo Pedro, ele fala, ele adverte, avisa a igreja acerca dos últimos tempos. Amém? Eles dão palavras, né, de sabedoria, que surgiriam muitos falsos profetas, falsas doutrinas de demônios, que a fé de muitos esfriaria, surgiriam falsos profetas, falsos apóstolos, falsos mestres, amém? Que muitos iam negar a fé, etc. E são coisas que nós estamos a ver a acontecer hoje, neste mundo, amém? Na igreja, etc. O dom da palavra de sabedoria na vida do apóstolo Paulo, Atos capítulo 23, o versículo 11. Nesta ocasião, Paulo foi pregar a palavra numa certa cidade e os judeus naquela cidade levantaram-se contra Paulo. Por quê? Porque eles diziam que Paulo estava a pregar uma doutrina completamente diferente da que eles tinham aprendido. E levantaram-se contra Paulo em manifestação. Mas o Senhor Jesus Cristo lhe apareceu a Paulo e disse a ele, ao apóstolo Paulo, disse-lhe que ele não ia morrer naquela situação, mas que Deus ainda ia lhe usar para que ele pregasse o Evangelho em Roma. Amém? Paulo ele não tinha ideia de que ele fosse a Roma, mas o Senhor lhe apareceu numa visão e deu-lhe uma palavra de sabedoria. Amém? Que ele ia ser usado por Deus em Roma. Então, como é que se manifesta a palavra de sabedoria? Ela manifesta-se de várias maneiras. Ela pode se manifestar através de visões. Deus te pode dar uma visão, mostrar-te o futuro. Amém? Ela pode ser manifestada através de sonhos. Por exemplo, vemos na vida de José. José, quando tinha 17 anos, estou a falar de José que foi preso, né?
aquele que foi tentado pela mulher de Potifar, amém? Que foi primeiro-ministro no Egito. Ele teve um sonho que Deus lhe mostrou o futuro, que ele seria um grande líder no Egito e que a família dele ia dobrar-se diante dele, iam lhe reverenciar. E quando ele contou este sonho, a família dele não acreditou, os irmãos não acreditaram. E por causa do sonho até ele foi perseguido, foi lançado num buraco. Amém? Queriam lhe matar, ele foi vendido por causa desse sonho. Então Deus pode trazer uma palavra de sabedoria através de sonhos. E isso está em Gênesis capítulo 37, vocês podem apontar, se quiserem ir lá ver depois. Amém? Também temos o caso de Daniel, que recebeu uma palavra de sabedoria através de uma visão. Amém? Ele teve uma visão e Deus lhe deu sabedoria. Amém? Ele recebeu sabedoria através de uma visão. Temos o caso de Ezequiel também, o profeta Ezequiel. Diz que ele foi arrebatado. Amém? Ele foi levado aos seus em espírito para receber revelação de parte de Deus. Amém? Como vemos muitas vezes, vemos casos de pessoas que elas dizem que foram ao céu, né? Ou por um momento foram arrebatados. Há pessoas que já tiveram esse tipo de experiências, né? Então, de alguma maneira, Deus mostrando o futuro também a essas pessoas. Podem apontar Daniel capítulo 2, o versículo 19, e Ezequiel capítulo 1, do verso 8 até ao versículo 11. Amém?